Olá, tudo bem? Estou de volta para mais uma aula de língua portuguesa com vocês. Sou a professora Deli e hoje vamos falar sobre a função dos substantivos. Vocês lembram que na última aula nós falamos um pouco o que é um substantivo, que é a palavra que nomeia seres, pessoas ou lugares, né? Ou algo. E aí a gente viu vários exemplos e em nossa aula hoje vamos fazer algumas atividades conforme esse assunto que nós já falamos anteriormente. Na primeira atividade que nós temos aqui é uma tirinha. Olha só o que a tirinha fala. Acompanha aqui comigo, ó. Ok? Fala o seguinte, ó. Vem comigo, Juninho. O Rodrigo aqui vai ser nosso novo amigo. Ó, o menino maluquinho fala pro Juninho aqui, ó. Tá? Aí ele chega na casa e a mulher fala, bem, esta aqui é a minha casa e deixa disso, vamos ao que interessa. E os dois entram. No último quadrinho ela fala, e o que você tem na geladeira? Faz uma pergunta, né? Menino maluquinho já mexendo na geladeira dela. E aí vamos para a nossa pergunta. Olha só. O texto tem a finalidade de... Qual é a finalidade desse texto? Letra A. Divertir. B. Anunciar. C. Convencer. Ou D. Informar. Qual é o objetivo de uma tirinha? Divertir, anunciar, convencer ou informar. Já pensaram um pouquinho aí qual é o objetivo? O objetivo da tirinha, quem pensou na palavra divertir, acertou. Esse é o objetivo desse texto, tá? Vamos para a atividade 2. Localize no primeiro quadrinho dois substantivos que são classificados como próprio. Lembra, próprio? Ele especifica, tá? Uma pessoa, um lugar. E aí, dois substantivos próprios no primeiro quadrinho. Então, observar aqui, ó, ele cita o nome de duas pessoas especificamente. Ele fala sobre amigo, sobre a sua casa, mas ele especifica o nome de duas pessoas. Já lembraram quais são? Essas duas pessoas que nós acabamos de ver na história? Quem é? Vamos lá? O Juninho e Rodrigo, que são os dois substantivos que nós encontramos aí na história, ok? E observe, ó, letra maiúscula, ó, o nome deles, ok? Inicia com letra maiúscula. Terceira atividade, ó. O humor da tirinha gira em torno de um substantivo. Localize-o e escreva abaixo. O humor dessa tirinha está em torno de qual substantivo? Já observaram aí? Se vocês observarem a imagem, esse é o tipo de texto que a imagem por si só ela também nos ajuda a compreender, né, a história. Ela também tem a sua mensagem, tá? Por isso que tem o texto escrito, né, e o texto não escrito, no caso, a imagem por si só, tá? Então, o substantivo que torna engraçado aí, ó, a tirinha, é a geladeira. Por que a geladeira, professora? Lembrando, ó, o menino maluquinho foi lá vasculhar a geladeira dela, né? O que você tem na geladeira? Ó, vamos ao que interessa. Eles entraram e ele foi direto para a geladeira. Será que ele estava querendo comer? Estava querendo saber o que ela tinha para comer ali. Então, gira em torno aí da geladeira, ok? Que é, no caso, o nosso substantivo, tá? Questão 4. O substantivo amigo, que é um substantivo, ó, amigo, ele faz referência a outro substantivo, identifica. Então, esse amigo se refere a quê? Tá? Vem comigo, Juninho. O Rodrigo aqui vai ser nosso novo amigo. Quando ele fala novo amigo, esse amigo se refere ao Rodrigo, ó. Exatamente o amigo que ele está levando lá para a casa da amiguinha, ok? Rodrigo. Lembrando, Rodrigo é escrito com letra maiúscula, tá? Nome de pessoa. Tudo bem? Vamos para a próxima questão, questão 5 aqui. No trecho, ou seja, nessa parte aqui, ó, eu falo trecho, essa partezinha da história, esta aqui é a minha casa. A palavra que é classificada como substantivo é esta, aqui, minha ou casa. Então, ele quer saber se o substantivo é esta, é aqui, é minha ou casa. É interessante essa questão, porque lembra, substantivos são nomes dados a pessoas, a lugares, a seres. Quando eu falo esta, tem como tu pegar o esta? Sentir esta?
Não tem como esse ser um substantivo, conforme o que a gente estudou. Aqui também não, embora se refira a um lugar, né? Aqui, ali, ok? Mas também aqui não é um substantivo. Assim como também minha. Ah, pega a minha, não sei o quê. Minha também não pode ser um substantivo, alguma coisa, tá? Posso até falar minha caneta, me referir como se fosse a minha posse, mas não um substantivo. Então, a única alternativa que seria aqui seria a palavra casa, que é um substantivo. Substantivo simples, não é? Então, a alternativa que eu marco aqui, das opções que eu tenho, é casa, tá? Que é o substantivo aqui que ele pede, classificado como substantivo das que estão apresentadas, a única é casa, ok? Vamos para uma outra tirinha aqui, ó, do menino maluquinho. Fala o seguinte, ó. Vou escrever minhas memórias. Olha só ele escrevendo. Ele tá até animado, né? Na imagem. Aí ele pensa, ó, sinal de reticência aí. Ele pensa. Ele tá meio surpreso. E, no último quadrinho, ele abandona já o caderno, olha só, se você observar. E olha só o que ele fala. Pô, deixei meu guarda-chuva na escola. E aí ele lembrou que esqueceu o quê? O guarda-chuva na escola. Vamos para a atividade sobre essa tirinha aqui, tudo bem? Vamos lá. Qual o fato que gera humor no texto? Tá? Qual o fato que gera humor? Letra A. Maluquinho lembra de todas as suas antigas memórias. Ele lembrou de todas as antigas memórias, lembra? Que ele estava ali pensando. B. O garoto escrever memórias e esquece coisas simples. Ele quer escrever memória, mas esqueceu coisas simples, né? Lembra que ele voltou para pegar o guarda-chuva, não foi? C. Maluquinho sai correndo e deixa o caderno no chão. Essa é a parte engraçada. Ou D. O garoto ter esquecido suas memórias na escola. Eita, tem como ele ter esquecido as suas memórias na escola? Tá? Então, o fato que gera humor, dentre as 4 alternativas, qual é? Já pensaram aí? É a letra B, ó. Essa é a parte engraçada do texto, porque ele quer escrever suas memórias, mas ele esquece coisas simples. Ele estava lá pensando em escrever memórias e esqueceu o quê? O guarda-chuva na escola. E voltou rapidinho para ir buscar, não é? Vamos lá para a próxima questão. Questão 7. A palavra memórias, aqui ó, em destaque, né, 2 aspas aqui, ó, é um substantivo que nomeia a realidade imaterial. Não é uma coisa que eu possa pegar, é imaterial, ou seja, né, não consigo pegar, não é palpável, ou seja, sentimento ou sensação. Desse modo, ele é classificado como concreto, composto, próprio ou abstrato. É interessante você observar que a questão por si só, ela já fala que memórias é um substantivo. Só que ela me pede aqui para me classificar esse substantivo como concreto, composto, próprio ou abstrato. Lembrando que a própria alternativa, ela me ajuda também, ó. Ele nomeia uma realidade imaterial, ou seja, não é uma coisa concreta, não é uma coisa que eu possa pegar. Minha memória, eu estou aqui com ela pensando, minha memória, as coisas que eu me recordo. Então, como não é uma coisa que eu possa pegar, eu classifico ele como concreto, não é. Composto, ele não tem 2 palavras, ó. E não é a composição de 2 também. Próprio, não está especificando exatamente um lugar, um ser, alguma coisa especificamente. Então, a única alternativa aqui poderia marcar, e a correta, é abstrato, por ser uma coisa imaterial, ou seja, não é a coisa concreta, tá bom? E por isso que é importante a gente ler o enunciado e prestar muita atenção em alguns detalhes que ele nos passa, tá bom? Vamos para a questão 8. Na questão 8, ele fala assim, ó, localize um substantivo que Maluquinho utilizou para nomear um lugar. O Maluquinho utilizou uma palavra lá que nomeia um lugar. Tá? Que palavra é essa na tirinha aí, conforme a gente acabou de ver, ó? Qual é o lugar que ele cita na tirinha? Ele fala da escola, tá? Então, é um substantivo e se refere a um lugar, que é escola. Lembrando, é um substantivo comum, simples, né?
E ele é comum porque não estou especificando qual é a escola. Se eu falar escola fulano de tal, especificar o nome da escola, aí já é um nome próprio. Aqui é um substantivo comum, tá bom? Questão 9. A palavra guarda-chuva é um substantivo formado por duas palavras. Olha só o que a gente acabou de ver aqui. Guarda-chuva. Ele é formado por duas. Lembra? Logo, sua classificação é, vamos lembrar? Quando é formado por duas palavras, eu chamo ele de abstrato. Lembra? Ou chamo ele de próprio. Chamo ele de composto ou um substantivo simples. Já pensaram um pouquinho como é que eu classifico esse substantivo? Por ele ser formado por duas palavras, ó. Duas palavras, como já a questão por si só me ajuda a me lembrar disso, ó. Eu já sei que ele é composto, porque ele tem duas palavras. Lembrando, ele tem um símbolozinho, ó, esse tracinho no meio das duas, que é o hífen, né? Ok? E aí eu classifico ele como composto. E vamos para a última questão. Nossa última questão, ele fala, escreva a palavra que deu origem a cada substantivo abaixo. Lembrando, se é a palavra que deu origem, então é o substantivo primitivo. Eu tenho aqui os derivados, ó. Eu tenho substantivos derivados, ó. Pedreiro. Lembra alguma palavra? Pedreiro é um substantivo derivado, ele veio de outro, assim como as outras que tenho aqui. Então, pedreiro, lembra qual palavra para vocês aí? Tá? Que é o primitivo de pedreiro, né? É a palavra pedra. Quem pensou na palavra pedra, acertou. É a palavra pedra. Tenho também, depois, cartolina. Ela veio da palavra, só um pouquinho, carta, né? Carta. Carta. E a próxima, manga, que veio da palavra, mangueira veio da manga, ok? Floricultura, palavra, lembra? A gente viu até na nossa aula, ó. Veio da palavra flor. Papelão é o derivado da palavra papel. Tenho certeza que vocês estão conseguindo lembrar, né? E marinheiro é o derivado da palavra primitiva também, da palavra, qual é? Pensaram já aí? Mar, ok? E cajueiro. Cajueiro veio da palavra caju. E, só colar direitinho aqui, ó, caju. E a última palavra, casinha. Casinha é derivado da palavra, já pensaram aí? Casa. Tenho certeza que ficou fácil de vocês lembrarem, né? Cada uma dessas palavras que nós vimos aí, ó, que são palavras primitivas. Lembrando, as respostas aqui são primitivas e essas daqui são derivadas, que são os substantivos derivados ou primitivos, como nós vimos em nossa aula. Eu espero que você tenha compreendido. Eu paro por aqui e termino a nossa atividade, mas já aguardo na próxima aula, tá bom? Não esqueça de acessar a plataforma Eduque para você ver essa aula e muitas outras. Tchau, tchau.